Bom dia, gente. A aulinha de hoje eu vou resolver alguns exercícios com vocês do módulo 11, página 54, de aumentos e descontos sucessivos, tudo bem? Então vamos lá, pegando a apostila, abrindo na página 54, apostila 2, tá? O exercício 1, ele diz o seguinte: sobre R$ 100 são aplicados 3 aumentos sucessivos de 10%. Faça o que se pede. Item A, eu quero o valor final da aplicação ao término do aumento, do último aumento. Item B, é possível aplicar um único aumento do valor inicial de R$ 100 para chegar ao valor final encontrado? Qual é o fator de aumento nesse caso? Item C, o fator de aumento encontrado no item B é igual a 1 mais 10% ao cubo. E item D, qual foi o percentual de aumento acumulado? Então vamos lá, pessoal. Então vamos pensar no seguinte, esquece regra de 3, porque se eu tenho 3 aumentos sucessivos, eu vou ter que fazer 3 regras de 3. Vamos direto fazer por decimal, tudo bem? Então eu tenho um valor de R$ 100 e esse valor ele vai ter 3 aumentos sucessivos de 10%. Então eu vou aumentar 10%, depois eu vou aumentar 10% e depois eu vou aumentar 10%. 3 aumentos sucessivos de 10%. Então, a gente vai ter a seguinte situação, ó, transformando em decimal. Aumento de 10%, eu tenho 100% mais 10%, 110%. Fazendo agora o fator multiplicativo. Aqui, 110% e aqui, 110%. Transformando em decimal, 1,10, que é a mesma coisa que 1,1. 1,1, 1,1. Então, eu sei o seguinte, ó, o meu valor final é o meu valor inicial vezes o fator multiplicativo. Multiplicativo. Então, meu valor final é o meu valor inicial vezes o fator multiplicativo, tá? Então, vamos lá. Só que aqui eu tenho 3 fatores multiplicativos, porque são 3 aumentos sucessivos. Então, meu valor final vai ser R$ 100, que é o preço do produto, vezes 1,1, vezes 1,1, vezes 1,1. Agora, a gente só precisa fazer essa continha aqui. Lembrando um pouquinho da nossa técnica de multiplicação de decimal, ó. Uma casa decimal eu corto com 0, uma casa decimal eu corto com 0. Então, na verdade, pessoal, o meu valor final vai ser 1 vezes 11 vezes 11 vezes 1,1. 1 vezes 11 vezes 11, 11 vezes 11, 121. Então, na verdade, eu só preciso fazer o quê? 121 vezes 1,1. Vou montar a continha aqui para ajudar vocês, tá? 1, 2, 1, fecha uma casa, 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. O meu valor final vai ser 133,10. Então, se eu tenho um valor de R$ 100 e eu faço 3 aumentos sucessivos de 10%, o meu valor final vai ser de R$ 133,10. Tudo bem, pessoal? Agora, o item B, esse é o A. Qual que é o meu valor final? No item B, ele pergunta o seguinte: teria um único valor? Qual que é o fator multiplicativo desse único valor para já aparecer o meu valor final aqui de 133. Então, esquece do dinheiro. Eu quero só o fator multiplicativo. Então, o meu fator multiplicativo aqui, ó, eu quero apenas o fator multiplicativo. O meu fator multiplicativo aqui é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. No item B, ele não quer saber em relação aos R$ 100, ele quer só o fator multiplicativo. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, a gente tem que fazer essa multiplicação aqui, pessoal.
1,1 vezes 1,1 dá 1,21. 1,21 vezes 1,21 dá 1,331. Então, esse aqui é o meu único fator multiplicativo, 1,331, tudo bem? Se eu for transformar em porcentagem, isso aqui vai dar 1,331, é a mesma coisa que 133,1 por 100, ou 133,1%, certo? Já vou responder para vocês o item D. Se eu multipliquei por 1,331, que é o meu fator multiplicativo, e isso em porcentagem é 133,1%, vocês concordam que na realidade eu tive um aumento? Quanto que passou do 100% aqui? De 33,1%. Esse aqui, pessoal, é o item D. Qual que é o meu aumento real percentual acumulado? Então, ele quer o aumento na forma de porcentagem. Na verdade, aumentar 10%, aumentar 10% e aumentar 10% é a mesma coisa que aumentar 33,1%. E o item C, pessoal, vocês calculando 1 mais 10% ao cubo, o 1 é o 100%, o 10% tá aqui, ó, 110. Então, na verdade, o exercício, o item C, eu tenho 110% vezes 110% vezes 110%, que vai dar a mesma coisa que 1,331. Certo, pessoal? Então, no item C, o valor é igual, eu tenho o mesmo resultado. Pessoal, ainda na página 54, exercício 2, ele diz o seguinte, ó. A diferença entre um único desconto de 50% ou um desconto de 30% e um desconto de 20%, então descontos sucessivos, um de 30 e um de 20, sobre um valor de 40 mil reais é. Então, vamos primeiro calcular qual que é o valor final, quanto que é o meu desconto no valor final de 50%, tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tenho um desconto de 50%, eu tenho 100% menos 50%, que é 50%. Transformando 50% em decimal, 0,5. Então, meu valor final aqui vai ser quanto, pessoal? 40 mil vezes 0,5. O meu valor final aqui, gente, 50% é muito fácil, né? É a metade. Então, eu sei que 40 mil vezes meio é quanto? 20 mil. Então, o valor final aqui do produto é de 20 mil reais. Isso quer dizer que eu dei um desconto de quanto? Eu dei um desconto de 20 mil reais, certo? Agora, dois descontos sucessivos, um de 30% e um de 20%. O desconto de 30% é 100% menos 30%, e o desconto de 20% é 100% menos 20%. 100 menos 30 é 70%. 70%, 0,7, meu fator multiplicativo. 100 menos 20 é 80%. O meu fator multiplicativo, 0,8. Então, quanto que vai ser o meu valor final aqui? O valor inicial, que é 40 mil, vezes 0,7 vezes 0,8. Quanto que vai ser o meu valor final? Ó, vamos para a técnica de cancelamento. Corto um zero com uma casa decimal, corto o outro zero com a outra casa decimal. Então, na verdade, que conta que eu preciso fazer aqui, ó? 400 vezes 7 vezes 8. Quanto que vai ser o meu valor final? 8 vezes 7, 56. 56 vezes 4, 224, com 2 zeros.
22.400, tá? Esse é o valor final do meu produto. Se o valor final do meu produto, ele quer a diferença entre quê? Ó, deixa eu voltar lá de novo. A diferença entre os descontos. Então, eu preciso descobrir o quanto que eu dei de desconto aqui. Então, quanto que foi o meu desconto aqui, ó? Meu desconto é 40 mil menos 22.400, que é o meu valor final. Quanto que é 40 mil menos 22.400, que é o meu valor final? 00671. O meu desconto foi de R$17.600, tá? Então, no primeiro, eu dei um desconto de 20 mil. No segundo, eu dei um desconto de 17.600. Qual que é a diferença entre esses descontos? 20 mil menos 17.600. 20 mil menos 17.600. Então, a diferença entre os descontos é de R$2.400. E daí eu preciso ver nas alternativas qual que é a correta. Então vamos lá, ó, vou ler a alternativa com vocês. É múltiplo de 7? 2.400 está na tabuada do 7? Não. É múltiplo de 9? Também não. É múltiplo de 12? É. É ímpar? Também não. É zero, pois os descontos são iguais. Cuidado com essa alternativa. A alternativa correta é a C. Por que cuidado com a alternativa E? Porque tem aluno que acha que um desconto de 50% é a mesma coisa que um desconto de 30% e um desconto de 20%. Aqui no exemplo, tá nítido para vocês que não é a mesma coisa. Um desconto de 50% é R$20 mil. Um desconto de 30% e depois um desconto de 20%, 17.600. Qual que é a diferença? 2.400. Então, o que vale a pena? A loja te dá um desconto de 50, ao invés de te dar um desconto de 30 e um de 20. Cuidado com a alternativa aí. Tudo bem, pessoal? Pessoal, agora lá na página 55, a gente vai fazer o exercício 4. E o exercício 4 diz o seguinte, ó. O salário de um gerente sofreu em março e abril um aumento de 15% e um aumento de 12%, respectivamente. No mês de maio, esse gerente foi obrigado a aceitar uma redução de 8% em seu salário em função da mudança de emprego. O que ocorreu com o salário desse gerente no final desses 3 meses? Então, o que eu quero saber? Ó, depois de 2 aumentos, um de 15% e um de 12%, e uma redução de 8%, eu quero saber o que aconteceu com o salário desse gerente. Ele não fala o salário inicial, mas não me importa, porque as respostas, as alternativas, estão todas em porcentagem. Então, a gente precisa, na verdade, saber o que aconteceu com o meu fator multiplicativo. Se eu tenho um aumento de 15%, eu já vou direto, ó. 115%, 1,15. Se eu tenho um aumento de 12%, 112%, 1,12. Se eu tenho um desconto de 8%, 92%, porque desconto a gente subtrai, 0,92. Então, vocês concordam que o meu fator multiplicativo final vai ser 1,15 vezes 1,12 vezes 0,92. Fazendo esses cálculos aqui, a gente vai obter o seguinte resultado: 1,1849. E se eu quiser mais uma casa decimal, 6. Então, 1,1849, 6. Presta atenção no seguinte: 1, está acima de 1. Se está acima de 1, eu posso afirmar que esse gerente teve um aumento. Mas um aumento de quanto?
Então, vamos transformar isso aqui em porcentagem. Ó, duas casas decimais, 118,49%. 118,49% é quanto acima do 100%. Então, o meu aumento foi de 18,49%. Então, eu tenho certeza que ele teve um aumento, porque meu fator multiplicativo foi maior que 1. Um aumento de quanto? Transformo em porcentagem e vejo o quanto que foi acima do 100. 18,49% foi o aumento. Das alternativas, a que melhor se encaixa é a alternativa A. Aumentou em aproximadamente 18,5%. Pode ver que as outras alternativas, pessoal, tá tudo aumento, porque fica bem claro que foi um aumento no final das contas, tudo bem? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Ainda na página 55, pessoal, o exercício 5, e ele diz o seguinte: por conta da erupção de um vulcão, 10% dos voos de um aeroporto foram cancelados. Dos voos que restaram, 20% foram cancelados pela chuva. Qual a porcentagem do total de voos que foi cancelado? Então, vamos pensar no seguinte, ó. 10% foi cancelado, então eu teve uma redução de 10%. E depois 20% dos voos cancelados, então eu tive uma redução de 20%. Se eu tive uma redução de 10%, ó, 100% menos 10%, 90%, que é 0,9%. Se eu tive uma redução de 20%, 100% menos 20%, 80%, 0,8%. Portanto, gente, vamos pensar só no fator multiplicativo, ó. Fator multiplicativo. O que aconteceu no final do dia? Eu tive 0,9, que é a redução dos 10%, vezes 0,8, que é a redução dos 20% por causa da chuva. 0,9 vezes 0,8, 8 vezes 9, 72, duas casas decimais, 0,72. Vocês concordam que 0,72 é menor do que 1? Então, foi uma redução no final das contas. É lógico, gente, redução e redução só pode ser uma redução. Então, 0,72 é a mesma coisa que 72%. Mas não é uma redução de 72%. Quanto abaixo do 100% está o 72%. Então, de quanto foi a minha redução? Ó, 100% menos 72%. Na realidade, a minha redução foi de 28% do total. Então, se eu quisesse calcular quantos voos aconteceram, eu multiplico por 0,72, que é o fator multiplicativo. Se eu quero saber quantos voos foram cancelados, eu multiplico por 28%, que é 0,28. Aqui eu vou ter a minha redução. Tudo bem? Alternativa A. E na página, pessoal, 57, o último exercício que eu vou fazer é o exercício 9. Eu vou ler para vocês porque ele diz o seguinte: uma cooperativa compra a produção de pequenos produtores, aqui tá horticultores, tudo bem? Revendendo-a para atacadistas com lucro de 50% em média. Estes repassam o produto para o feirante com lucro de 50% em média. E os feirantes vendem o produto para o consumidor e lucram 50% em média. O preço pago pelo consumidor tem um acréscimo de quanto em relação ao produtor? Lá no comecinho. Então, a gente consumidor, a gente paga qual a porcentagem a mais em relação ao produtor? Então, vamos pensar o seguinte, ó, do produtor para o atacadista, eu tenho um aumento de 50%.
Do atacadista para o feirante, eu tenho um aumento de 50%. E do feirante para o consumidor, eu tenho um aumento de 50%. Não falo o valor inicial, porque a gente vai pensar apenas em quem? No fator multiplicativo. Então, vamos pensar o seguinte, ó, aumento de 50% dá, na realidade, 150%, que é a mesma coisa que 1,5. Vocês concordam que vai ser 1,5, 1,5 e 1,5, que os valores são iguais? Então, vamos pensar no fator multiplicativo, ó, fator multiplicativo. Vai ser 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Ou, pessoal, é a mesma coisa que 1,5 ao cubo. São 3 aumentos sucessivos e o valor é o mesmo, 1,5 ao cubo. Bom, que conta que eu preciso fazer? 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Fazendo esses cálculos, a gente vai ter como resultado 3,375. Tudo bem? 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, eu tenho 3,375. Com certeza é mais do que 1. Então, com certeza foi um aumento. Vamos transformar isso aqui em porcentagem, ó. 2 casas, 337,5%. Só que esse valor é o valor final, é o fator multiplicativo que vai me dar o valor final. Então, vamos pensar no seguinte, o quanto eu tenho acima do 100%? 337,5 menos 100, não precisava nem fazer essa continha, né? 237,5%. Isso aqui é o meu aumento. Então, na realidade, pessoal, do produtor até chegar aqui no consumidor, eu tive um aumento de quanto no valor do produto? 237,5%. Alternativa C. De acabou. Deu por hoje. Essa parte de aumento e desconto sucessivos, os exercícios estão aqui. Agora vocês só vão fazer os exercicinhos que eu vou passar e depois assistir a aulinha de juro simples e juro composto. Beijão, a gente se vê mais tarde no plantão.